Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia desta quinta-feira, 7 de setembro de 2023, feriado de independência. E por conta disso, o mercado financeiro não opera e por isso preparamos uma edição especial. Com o cenário de incertezas no mercado global de trigo, preços internos registram queda desde o final de agosto. Entenda as tendências para os próximos meses e o que esperar da safra brasileira do cereal. É o Ninho no centro das atenções. Condições de plantio de safra de verão devem ser bem diferentes dos últimos ciclos, que estavam sob a influência de outro fenômeno, o Laninha. Com proximidade da nova temporada de soja, saiba como o manejo correto neste início de semeadura pode contribuir para a produtividade das lavouras. Na previsão do tempo, vamos atualizar as condições de chuva para o sul e para as outras regiões do Brasil. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que está apenas começando. Em um cenário de incertezas no mercado global do trigo, os preços internos do cereal vêm registrando queda desde o final de agosto. De acordo com o levantamento do CPEA, de 25 de agosto a 1º de setembro, o valor do trigo pago ao produtor recuou 8,08% no Paraná, 7,88% em Santa Catarina e 6,45% no Rio Grande do Sul. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com um consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, o Jonathan Pinheiro. Tudo bem, Jonathan? Obrigada aqui pela sua participação neste feriado. Tudo bem, muito obrigado. Explica pra gente os preços do trigo e essas quedas sucessivas no mercado interno. O que está explicando tudo isso, Jonathan? Bom, nesse momento a gente tem o ingresso da safra no Brasil, né? O Paraná já chega a 26% de área colhida. Outros estados, Minas Gerais, São Paulo também já tem um progresso significativo e cada vez mais a região sul começa a aumentar a representatividade da colheita e a oferta no mercado interno. Isso por si só já começa a pressionar o mercado, até mesmo falando de uma safra que potencialmente pode ser maior do que a safra anterior, que já foi uma safra recorde, né? Isso é um dos principais fatores hoje para derrubar as cotações, mas também a gente está falando hoje no Brasil um cenário de uma abundância muito grande da oferta de grãos em geral. Isso, como um todo, pressiona o mercado, colabora para essa pressão do mercado, falando de uma grande safra de soja, principalmente uma grande safra de milho, e toda a dificuldade logística para escoar esta oferta, essa produção toda, para armazenar todo esse volume muito grande de grãos que a gente tem no país. Então, nesse momento de ingresso de safra, ainda mais a gente vê um cenário onde a gente vai ter uma oferta muito grande de venda no mercado, e isso acaba derrubando as cotações um pouco mais até. E essa tendência baixista nos preços, você acha que ela deve continuar no próximo trimestre? Quais são as perspectivas para o mercado futuro? Sim, esse mercado deve continuar pressionado. A gente vem de estoques de passagem um pouco mais confortáveis, uma safra muito grande, e a gente deve ter a colheita se estendendo ao longo dos próximos meses. No próximo mês de outubro, a gente deve ter o ingresso um pouco mais representativo do estado do Rio Grande do Sul. Então, ainda teremos um grande volume de safra para entrar até novembro, alguma coisinha ainda entrando em dezembro. Então, o mercado para esse final de ano deve ficar pressionado ainda nesse período de final de ano até o final do ano, né? Então, no decorrer, é claro que a gente tem que ficar atento ainda a todo o cenário climático, mas no geral, falando de uma safra grande, o Brasil deve seguir com preços menores até o final do ano. E nos últimos dias, né, Jonathan, a gente está acompanhando os impactos do El Niño, os estragos provocados pela formação de um ciclone extratropical, de uma frente fria. São sucessivas frentes frias que estão atingindo o Rio Grande do Sul e trazendo muitos estragos. E também o estado que é um dos maiores produtores de trigo do país. Você acha que essa condição climática pode impactar a produtividade do cereal? Com certeza, é uma preocupação que todos no mercado têm desde o início dessa transição de Laninha para El Ninho, né? Então, o mercado está bastante atento a esse cenário. Um ano de safra de qualidade ruim é ruim para todos no mercado, tanto para a indústria quanto para os produtores. Então, estão todos muito preocupados e acompanhando esse cenário de chuvas. Agora, a gente tem um setembro bastante chuvoso. A gente já tem visto alguns casos localizados de problemas relacionados à umidade mais elevada no Paraná e algumas doenças relacionadas também ao clima desfavorável. Ainda nada muito preocupante, mas esse cenário chuvoso, tanto para Paraná quanto para Rio Grande do Sul, agora em setembro e outubro, momento chave na colheita também, preocupam bastante.
caso essas chuvas realmente sejam confirmadas, isso pode sim afetar tanto a produtividade quanto a qualidade desse trigo produzido no país. Agora, ainda falando de clima, agora no mercado internacional, Jonathan, a seca, ela está ameaçando a safra de trigo na Austrália, que tem perspectivas, inclusive, de redução na oferta. O produtor brasileiro, você acha que ele pode ser beneficiado com esse cenário e, consequentemente, aumentar as exportações aqui? Num cenário de uma produção boa, com qualidade do trigo brasileiro hoje, a gente vê preços bastante competitivos do trigo brasileiro no mercado internacional. Isso seria bastante favorável, um ponto muito interessante também para o produtor, o escoamento dessa oferta para o mercado internacional. O Brasil hoje tem mercado para poder ofertar seu trigo internacionalmente. Agora, o ponto que eu falei antes também, dessa pressão da safra de grãos no geral, também é um problema na questão logística. Hoje, toda essa safra de soja e de milho que a gente tem para tirar do país também pode prejudicar o escoamento da safra de trigo. É claro que vai sair trigo novamente, a gente deve continuar exportando volumes, mas hoje, falar numa exportação próxima de 3 milhões, como a gente viu nas últimas temporadas, pode ser um pouco difícil. A gente começa a ver que o grande volume de grãos no geral pode acabar apertando a logística nos portos e dificultar um pouco o escoamento do trigo. Mas sim, uma menor oferta no hemisfério sul, principalmente falando de uma menor safra na Austrália, e a Argentina mesmo se recuperando da safra passada, mas ainda assim não com um volume tão grande, pode abrir espaços no mercado internacional para o trigo brasileiro. Tá certo, Jonathan. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Excelente feriado para você. Aproveite. Muito obrigado a todos. E vamos agora para o intervalo. Na volta tem atualização das condições de chuva para o sul e para outras regiões do Brasil. Não saia daí. Estamos de volta e vamos atualizar agora as condições de chuva para o sul e as outras regiões do Brasil. Olhando aqui as imagens de satélite, já temos um novo sistema avançando pelo Rio Grande do Sul e ele vai ser responsável por novos temporais pelo estado. Não podemos deixar aqui de lembrar que o solo já está bastante encharcado com os temporais aí desde o início da semana. Algumas regiões já passam dos 350 a 400 milímetros de chuva, sendo que a média climatológica é algo em torno de 180 a 200 milímetros em diversas cidades. E nas outras áreas do Brasil, o que a gente tem é um predomínio de um ar mais seco que impede a formação de nuvens carregadas. No próximo mapa, nós vamos ver que a chuva avança inclusive para a parte do Paraná, Santa Catarina e sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Já na área clara, o tempo volta a abrir em São Paulo, né, com um feriado bastante ensolarado e com elevação das temperaturas. O mesmo acontece em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Todo o interior do Mato Piba com tempo aberto também, no decorrer aí das próximas 24 horas, já que a chuva se concentra apenas no litoral por conta das ondas de leste, que são os ventos úmidos que sopram do oceano e nessa época do ano vem parar aqui na costa nordestina. No extremo norte do Brasil também são esperadas pancadas de chuva, mas com volumes menores. A gente vai ver no próximo mapa a razão dessas pancadas que reforçam a condição e trazem novamente o alerta para os produtores do Rio Grande do Sul, não só de trigo, mas também diversas pessoas que ficaram aí desalojadas, desabrigadas por causa do excesso de umidade. Existe uma área de baixa pressão que vai deixar toda essa parte em vermelho com alerta. E não é só chuva, nós podemos também ter risco ali de ventos fortes, inclusive raios e granizo. Olhando o próximo mapa, a gente vê a seguir essa quantidade de chuva prevista entre 8 a 13 de setembro, ou seja, é o que a gente chama de pêntada, o acumulado previsto em 5 dias. Fica muito nítido que é justamente o Rio Grande do Sul que vai ter aqui o maior volume previsto, com mais de 100, 150 milímetros em 5 dias. A região mais afetada do início dessa semana foi aqui o nordeste e norte do estado, ou seja, ali região de serra. Não serão esses locais que vão receber a chuva mais forte, mas isso também não alivia em nada, porque qualquer chuva que cai agora nesse solo que está completamente instável pode trazer deslizamentos de terra e transtornos. E aí agora também o alerta se volta para toda a metade sul,
ali, então região de Bagé, com mais de 150 milímetros. Também vamos ter o aumento das instabilidades no interior de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná, mas com volumes menores, mas ainda muito significativos, em torno dos 60 milímetros. No próximo mapa, a gente vê que no período que vai de 14 a 19 de setembro, essa situação dá uma amenizada, ou seja, a chuva perde intensidade, mas continua muito significativa em todo o norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter pelo menos aí 10 dias ou até mais de instabilidades fortes atuando sobre as áreas produtoras do Rio Grande do Sul. Para Santa Catarina e para o Paraná, os volumes são menores, como a gente consegue ver aqui nesse mapa. O próximo vai identificar para a gente aqui uma cidade, aqui do Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia da distribuição da quantidade de chuva. A gente tem 712 milímetros, dá só uma olhada, olhando até o início de dezembro. E é uma chuva que, em alguns momentos, chega a ter 100 milímetros diários. Claro que essa é uma estimativa e ela pode ser jogada um pouquinho para frente, ou então ser adiantada um pouquinho também, porque a gente está falando de uma previsão do tempo com muita antecedência. Mas, de qualquer maneira, merece o alerta. Essa é a condição de um El Niño que potencializa as chuvas sobre o Rio Grande do Sul. Então, fica aqui o registro de que várias cidades do Rio Grande do Sul que estão vivendo isso agora, no início de setembro, vão viver a mesma condição até o fim de dezembro. Vamos ter alguns intervalos de tempo seco, mas as frentes frias vão estar reforçadas pelas águas mais aquecidas também do Oceano Atlântico. Agora, olhando uma outra imagem aqui, de 8 a 13 de setembro, para também ver as outras áreas do Brasil, a distribuição dessa chuva. Muito claro que para grande parte das áreas que vão querer iniciar o plantio da safra 23, 24, não vamos ter umidade suficiente. É o que a gente vê no centro-oeste, no sudeste, Matopiba e até mesmo em Rondônia. Olhando mais para frente agora, a gente vai ver aqui no próximo mapa que as temperaturas vão ser um outro agravante. Por quê? Porque falta de chuva aliada à alta temperatura faz cada vez mais o solo ficar seco. E aí mesmo as pancadas que caírem em parte ali do centro-oeste do Brasil e do sudeste, elas facilmente vão se perder pela evapotranspiração. Então não adianta chover 5, 10 milímetros, o que não é considerado uma chuva agrícola, e você ter uma máxima de 38 graus, que vai fazer com que toda essa umidade não fique retida no solo, para o bom desenvolvimento inicial da safra. Olhando aqui, parte aqui do interior de São Paulo também, máximas acima dos 30 graus, Alegrete um pouco menos, com 26 graus, e o Nordeste e Norte do Brasil também, facilmente com máximas superiores a 30 graus. Olhando mais para frente aqui, no próximo mapa, a gente consegue identificar, de 8 a 13 de setembro, a penta de máximas. O que é isso? Uma média para os próximos 5 dias das temperaturas máximas que vão ser registradas em grande parte do Brasil. Tudo que está em vermelho do mapa, deem só uma olhada numa escala, é 37, 38 graus. Então, você tem um calorão muito significativo, que é uma outra característica do El Niño para essa temporada. Uma primavera extremamente quente entre sudeste, centro-oeste, todo o interior do Matopiba e região norte. Inclusive, no Nordeste, você vai ter um atraso ainda maior do regime de chuvas. Normalmente é novembro que volta a chover por lá, mas essa chuva pode atrasar ainda mais. É só no Rio Grande do Sul que a gente vê uma máxima um pouco mais amena, em torno aí dos 22 graus nos próximos 5 dias, por causa do aumento da quantidade de nuvens. E a seguir, com proximidade da nova safra de soja, saiba como o manejo correto neste início de semeadura pode contribuir para a produtividade das lavouras. A gente já volta. Com o El Niño em curso, os agricultores devem estar atentos para o manejo da safra de soja 23-24, que começa a ser semeada agora em setembro. As condições devem ser bem diferentes dos últimos 3 ciclos, que estavam sob a influência de um Laninha. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o agrônomo Alan Castro, que é doutor em agricultura digital e também de precisão. Olá, Alan, seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Obrigado, Priscila. Primeiro, eu gostaria de ressaltar, ótima pergunta. Eu acho que vale lembrar a situação que o país vive. Nós viemos de 3 anos sem um fenômeno diferente. Com isso, nós tivemos, por exemplo, no sul, uma seca intensa, 3 safras seguidas. E para essa safra atual, nós vamos ter um caminho um pouco diferente,
onde vocês já conseguem acompanhar nos noticiários o volume excessivo de chuvas. Isso pode acarretar vários prejuízos para a agricultura se não tomada as decisões corretas de gerenciamento do campo. É, exatamente, a gente tem mostrado bastante, inclusive, né, esses estragos aí no Rio Grande do Sul. E quais que são os principais riscos, né, para o manejo, por exemplo, no caso do sul do Brasil, como você mencionou, que está tendo essa enorme quantidade de chuva, que a gente já verifica agora e, claro, a gente sabe, olhando as projeções climáticas, que isso vai continuar acontecendo ao longo da primavera e verão. Então, Priscila, grandes chances do agricultor ter inundação no campo. Isso pode ser trabalhado, né, por ferramentas ali de gestão do solo. Outro fator também que eu diria que é muito importante para o agricultor seria o uso de variedades resistentes, porque ele consegue trabalhar um pouco essa umidade excessiva que vai ter no campo, tá? Outra possibilidade seria melhorar o espaçamento da cultura, dando mais espaço para tirar essa umidade e, claro, um entendimento maior que nesse momento provavelmente o agricultor vai ter um excesso de doenças, principalmente aí o adiantamento da ferrugem asiática, o qual ele teria que trabalhar um manejo mais eficiente de fungicidas, um acompanhamento mais direto do campo. E a atenção também para o início da safra, né, Alan, ela é muito importante, porque a gente sabe que começar bem garante que a gente também termine muito bem. Qual que é a sua dica, por exemplo, para áreas como o Norte e Nordeste, ou até mesmo o Brasil Central, que estão vindo de um longo período sem chuva e vão enfrentar uma certa instabilidade na distribuição da umidade? Eu diria que nós já temos visto um cenário diferente hoje. Se for olhar o centro do país, nós já tivemos algumas chuvas e o que isso pode causar? Provavelmente um acúmulo muito grande de plantas daninhas no início. Se o agricultor não fizer um manejo adequado para controlar, provavelmente ele vai ter um problema ali na safra, gerando aí prejuízos em produtividade, principalmente pela competição. Outro fator seria a falta de umidade no solo. Então, como que o agricultor pode trabalhar isso? Foco em sistema de plantio direto, tentando realmente garantir essa palhada, reter a umidade para esses períodos mais secos, garantir também, mais uma vez, a escolha de variedades resistentes a estresses, né, falta de água, porque uma vez que ele consegue escolher a variedade certa no início, lá no plantio, ele consegue manejar todo o ciclo, trabalhando ali uma adubação mais específica, trabalhando ferramentas de gestão daquela área de forma mais otimizada, para no final garantir, claro, a produtividade, que é o que todo o Brasil espera. E agora também a gente fala que no manejo pré-plantio, também que existe, é um trabalho muito importante a ser feito, existe o serviço também de mapeamento digital de plantas daninhas. E ele tem sido responsável por uma economia média de 61% nos insumos utilizados para o controle dessas ervas daninhas. Essas ferramentas digitais, elas podem ajudar os produtores, inclusive de uma forma mais inteligente nas lavouras. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, Priscila, sempre que eu falo sobre agricultura digital, eu gosto de mencionar uma comparação, até uma analogia com a medicina. A agricultura digital, ela vai suportar o agricultor naquela primeira etapa, que é o diagnóstico. Então, imagina que uma vez que você realiza um mapeamento digital de plantas daninhas na sua área, por exemplo, por meio de drones, você consegue não só otimizar, como você mencionou, né, a parte de economia, 61%, que eu diria que é um valor muito alto, e é um valor que nós podemos até chegar a 80%, 90% em alguns casos, mas também garantir outros resultados, como a otimização daquele recurso, que é realmente o agricultor aplicar a quantidade certa, no local certo, garantindo aí mais sustentabilidade, porque nós vamos passar por um momento de seca no norte, por exemplo. Com esses mapas, a cada 1.000 hectares, um agricultor conseguiria ali economizar mais ou menos 36 mil litros de água. Então, é uma região que provavelmente vai ter a falta do recurso hídrico, é uma solução que pode agregar. Além, claro, o incremento em produtividade, uma vez que você suporta toda essa cultura a não ter aquela competição ao longo do ciclo, né, com as plantas daninhas. Dá para a gente dizer que planejamento, né, aliado com tecnologia, é sinônimo de economia para o produtor rural, né, Alan? Total, eu diria que eles têm que andar de mãos dadas durante todo o ciclo da cultura. Perfeito. E também uma outra coisa que eu queria falar que é muito importante é a escolha, né, da variedade da semente, né, que é muito importante, se for de curta duração, de longa duração, dependendo do regime de chuvas. Queria que você falasse para a gente brevemente sobre isso. Eu acho que esse seria um dos pontos mais importantes para a discussão nesse momento que nós estamos vivendo agora, Priscila. Como você mencionou, a situação do sul do Brasil e do norte vai ser bem diferente. Imagine que em situações que você vai ter
um volume excessivo de chuvas, o agricultor teria que entrar com uma variedade mais resistente a doenças, porque isso vai acontecer numa intensidade muito maior. E quando nós fomos, né, por exemplo, para uma região mais norte do Brasil, vai acontecer a falta de água. Então, nesse caso, a escolha de uma variedade mais resistente, de acordo com aquela região específica, vai conseguir atender a demanda do agricultor, entregar um melhor resultado e, claro, né, nós esperamos mais uma safra recorde e provavelmente essa vai ser uma das maiores que nós tivemos na história do Brasil e do mundo. Ou seja, foco nas sementes de ciclo curto, de ciclo longo. Obrigada, viu, Alan, pela sua participação aqui. Um ótimo feriado, aproveite. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição para falar de agricultura e agricultura digital. Grande abraço. A gente agradece. Olha só, o Mercado e Companhia desta quinta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e pelo nosso site, canalrural.com.br. Obrigada pela sua audiência e aproveite sua folga.